Bem pessoal, se vocês chegaram a este vídeo é porque vocês estão à procura de um smartphone robusto, no entanto não querem ter um tijolo como a maior parte dos smartphones robustos. E para isso eu tenho aqui uma solução da AGM, o H6, e como vocês podem estar a ver, isto é um smartphone robusto, é um bocado maior do que os smartphones tradicionais, mas não parece um tijolo. E a proposta da AGM é mesmo dar-vos um smartphone relativamente barato, estamos aqui a falar de um smartphone que andará à volta dos 200 euros, com umas características que eu acho que são interessantes. No entanto, não deixa de ser aqui um smartphone de gama de entrada, gama média, mas a maior característica é ser um smartphone robusto e não aparentar ser um tijolo. Ou seja, os smartphones robustos que eu já passei aqui no canal, por norma, pesam quase meio quilo, pesam mais de 300 gramas e costumam ter o dobro, digamos, da grossura deste smartphone. E também costumam ser um bocado maiores. E este, apesar de ser maior que um smartphone mais tradicional, eu, por exemplo, tenho aqui um smartphone mais tradicional ao lado, e como vocês podem ver, em termos práticos, não são assim muito diferentes. É claro que este está com uma capa de proteção, mas podemos considerar que é ligeiramente maior, se calhar 10 a 20% maior do que um smartphone mais tradicional, e por isso poderá ser aqui uma escolha para quem tem uma profissão mais de risco, não quer ter um tijolo, mas quer na mesma ter um smartphone que esteja preparado para se cair ao chão, para se estiver numa situação em que cai alguma coisa em cima, pelo menos não se parta logo todo e aguente ser maltratado de alguma forma. Portanto, em termos de características, eu vou-vos falar sobre as características principais deste smartphone. Não vos vou falar de todos os detalhes, depois se vocês quiserem ver os detalhes podem ir sempre ao link que está na descrição. Mas estamos a falar aqui de um smartphone então que tem Android 13, tem uma câmera frontal de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels e uma câmera principal de 50 megapixels. Em termos de ecrã, tem um ecrã de 6.5 polegadas HDMI, dá na mesma para pôr um jack 3.5mm USB-C para carregar e já tem certificação IP68 e IP69K, portanto é um smartphone que está mesmo preparado para praticamente tudo. É claro que eu não recomendo a estarem a atirá-lo ao chão. Em termos de peso, estamos a falar de um smartphone robusto que pesa 240 gramas, portanto não é muito mais pesado que outros smartphones que existem no mercado. E além disso, por exemplo, também já tem NFC. Portanto, estamos a falar aqui de um smartphone que eu recomendo mesmo para quem tenha uma profissão mais de risco e queira ter aqui uma coisa um bocado mais robusta. É claro que se calhar pode não ser tão robusto como os mais grossos, por algum motivo eles são mais grossos, mesmo assim tem aqui algumas características de proteção, tem os cantos reforçados, tem uma espécie de layer de separação entre o vidro frontal e o ecrã, para não partir, se cair ao chão ou para selar alguma pancada, mas claro, a característica principal é terem sempre aqui um smartphone que pode cair na água, que pode cair ao chão e que não se vai partir instantaneamente, como seria de esperar com outros smartphones menos robustos. Em termos de características de utilização, temos 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno, portanto, temos aqui RAM e espaço interno suficientes para vocês instalarem as aplicações que quiserem, para depois terem ficheiros para tirarem fotografias e para utilizarem no dia a dia sem nenhum problema, ou seja, não é só um smartphone para o básico, dá sempre para um bocado mais. Agora vamos passar um bocado pela utilização do smartphone. Acho que é um smartphone suficiente se vocês não forem demasiado exigentes. É claro que isto não é um flagship, é um smartphone de gama média e gama de entrada, portanto já é um smartphone que aguenta alguns jogos, desde que não ponham as coisas todas no máximo, mas já aguenta jogos. Já é um smartphone que serve para tirarem algumas fotografias. É claro que a câmera fotográfica não é fabulosa, apesar de ter os 50 megapixels. As marcas exageram sempre aqui depois em algumas características para tentar esconder algumas coisas que não são tão boas. Ou seja, isto não é uma câmera fotográfica, por exemplo, para tirar fotografias ou para fazerem vídeos com má iluminação durante a noite, mas sim para vocês tirarem fotografias e para fazerem vídeos durante o dia. Aí eu acho que ele se vai comportar relativamente bem. Aqui a marca acabou sempre por dar mais prioridade à parte robusta do smartphone e sabe quem procura também um smartphone mais robusto, não está à procura aqui de ter uma câmera fotográfica excelente ao nível de um iPhone, por exemplo. Nesse aspecto eu diria que tem uma câmera suficiente e ali os 50 megapixels é só para às vezes vocês poderem aproveitar para uma foto ou outra, mas claro também vão conseguir tirar algumas fotos boas e poderão ficar algumas fotos com uma qualidade um bocado pior. Portanto, isto tudo depende também da situação em que vocês vão tirar fotografias, mas serve para tirar fotografias. Aqui eu acho que a característica principal é sempre aquela questão de quem procura um smartphone robusto, que não seja demasiado grande, que não seja demasiado grosso e que mesmo assim se comporte bem no dia a dia. Portanto, com isto a marca eu acho que consegue ter aqui um smartphone aceitável. E agora vou falar só da característica que eu achei pior, isto comparativamente com outros smartphones mais tradicionais nesta gama de preços.
que é em relação ao ecrã. O que eu notei é que o ecrã não tem grande ângulo de visão. Ou seja, vocês para verem bem o ecrã têm que estar sempre mesmo de frente para o ecrã. Se vocês estiverem a olhar para o smartphone do lado, vão notar que perdem qualidade, ou seja, não conseguem ver tão bem o ecrã, parece ficar ali com um ecrã meio esbatido. E é o fator principal mais negativo que eu indico neste smartphone, tendo em conta todas as outras características. Notei que o ecrã pelo menos não está tão em conta comparativamente com outros smartphones na mesma gama de preços. Mas eu acredito que neste caso a marca tenha sempre que fazer aqui um balanceamento e para poder dar melhores características no outro lado, tendo em conta que isto é um smartphone à prova de praticamente tudo, teve que cortar em alguns pequenos aspectos. Desde que vocês utilizem um smartphone de frente e seja para ser utilizado por vocês, aí eu acho que não vão ter assim grandes problemas. Ele comporta-se perfeitamente bem, a RAM chega, tem espaço suficiente, o processador também é bem capaz e tem um Android 13, portanto para já está num Android relativamente atualizado. Eu não recomendaria este smartphone para quem procura um smartphone de gama média mais tradicional, porque aí, pelo mesmo preço, se quiser um smartphone mais tradicional, vai conseguir ter um smartphone melhor, se for para algumas marcas mais de gama média. No entanto, se procuram um smartphone robusto, mas que não vos fique a pesar imenso no bolso das calças e que mesmo assim seja possível meter no bolso das calças, então este H6 poderá ser uma proposta muito indicada para vocês. Portanto, pessoal, assim de uma forma geral era isto que eu vos tinha para indicar. É sempre falar-vos um bocado das características e também isto é uma marca que eu nunca tinha trazido ao canal e fiquei surpreendido porque é o primeiro robusto que eu vejo no canal que não é um tijolo, que eu sempre que via um robusto eu considerava que aquilo era um tijolo, que era uma arma de arremesso. Este, claro, continua a ser uma arma de arremesso porque é um smartphone bastante grande, no entanto já não parece um tijolo tradicional. E mesmo assim consegue ser robusto, consegue ser à prova de água, à prova de poeiras. Dessa forma está preparado para um ambiente mais perigoso para quem trabalha, por exemplo, nas obras ou trabalha noutro tipo de ambientes, que seja um mecânico, que trabalhe em oficinas. Portanto, nesse aspecto eu acho que vai conseguir ter aqui um bom smartphone. Agora, não podem esperar que seja, claro, um flagship. É um smartphone de gama média, gama de entrada, gama média, e estará com as características desse tipo de smartphones. Portanto, pessoal, acho que está assim tudo dito. Como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.